Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil Responde. Minhas redes sociais aí estão passando na tela. Você pode mandar pergunta, crítica, sugestão, material pra gente comentar o que você quiser e a gente vai respondendo aí na medida do possível. Minhas redes sociais, conforme vocês podem ver, estão passando aí. Não esquece, gente, dá joinha. Se você quiser me ajudar, você pode me ajudar. Gaguejei, mas tudo bem, vai assim mesmo. Aqui é o Caldo de Cana Show. Se gaguejar, gaguejou. Fala aí, Priscila! Não, não é isso não, errei. Não esqueça de dar seu joinha. É isso aí. Eu vivo dizendo que eu preciso de um operador aqui nesse negócio, e é verdade, gente. Bom, gente, eu tenho um monte de perguntas que eu recebo pelo WhatsApp, e muitas delas se repetem, e essa pergunta já foi repetida várias vezes. Eu queria, inclusive, mostrar a pessoa, sei que é uma pessoa, se não me engano, de Brasília ou de Goiânia, que perguntou sobre o visto para religiosos, para pastores. E aí, eu convidei um grande amigo meu que é pastor aqui em Calgary, no Canadá, e veio para cá nessa modalidade, através de um visto religioso. Ele prontamente me atendeu e nós estamos com ele aqui para esclarecer aqui essa pergunta. Pastor Alexandre Nascimento, boa tarde, tudo bom, meu querido? Graças a Deus, e você aí? Tranquilo, que legal. Agora o áudio tá legal. A gente já tinha feito uma tentativa antes e deu um probleminha no áudio, mas agora sim, agora estamos tranquilos. Essa questão do visto de religioso, como é que funciona, meu querido? Você pode dar aí uma luz pra gente? Claro, claro. O visto religioso é algo assim, muito simples em relação ao governo canadense, né? O visto religioso pode ser aplicado para qualquer religião, não interessa o tipo de religião, se é cristão, budista ou qualquer outra religião. O que, na verdade, precisam é que uma instituição do Canadá faça uma carta convite para o candidato. Nessa carta convite tem que mencionar o nome do candidato, obviamente, se ele vem com família ou vem sozinho, e o tipo de atividade que ele vai exercer aqui no país, e também o suporte financeiro, o valor desse suporte financeiro. Então, esse tipo de informação já é suficiente para o governo canadense. E me diga uma coisa, precisa ser uma instituição que já tenha algum tempo de funcionamento? Eu posso, sei lá, abrir minha igreja aqui no Canadá e dizer, não, eu quero ser o pastor da minha igreja, me dê meu visto aí e estamos conversando. Funciona assim? Não, é bem lembrado, viu, Felipe? Na verdade, não dá para vir do Brasil e abrir uma igreja aqui, não é assim, né? A igreja precisa já ter uma base sólida aqui, a instituição, no caso, tem que ter uma base sólida aqui já de algum tempo, no mínimo um ano. Tem que ter aberto a sua operação aqui no país, e aí sim, isso legitima o convite a qualquer candidato do país. Então não dá para vir para abrir igreja. A pessoa tem que ser convidada, se ela quer entrar com visto de religioso, tem que ser convidada por essa instituição que já tem uma história aqui no país, para receber esse candidato. Existe alguma restrição com relação ao número de membros dessa instituição ou isso não é levado em conta? Boa pergunta. Na verdade, o tamanho da igreja, sim, leva em conta. Se é uma instituição já antiga, então o governo simplesmente já conhece a instituição, ele entende que a instituição tem condição de suportar, não é, esse candidato, então, numa boa, eles vão aceitar. Agora, se é uma instituição relativamente nova, pequena, isso dificulta um pouco, porque vai passar num filtro da imigração. A imigração vai querer saber se a instituição, que é menor, ela tem condição financeira para realmente abraçar e suportar esse candidato, né? Esse candidato pode vir sozinho ou pode vir com a família. Então, a instituição tem que provar que esse candidato vai conseguir sobreviver com esse valor. Então é importante que a comunidade ela tenha não necessariamente a quantidade, mas ela tenha esse histórico financeiro que consiga possibilitar ao candidato a sua segurança financeira no país. E você estava dizendo na outra gravação que a gente fez que quando o candidato, aliás, a pessoa que vem com esse visto religioso, vem com a esposa, o cônjuge, enfim, o cônjuge tem direito a um visto de trabalho aberto, não é isso? Isso, exatamente. Então, quando ele vem casado, com filhos, assim, ele pode receber o visto religioso, claro, e a esposa, no caso, ela pode também receber esse visto de trabalho aberto.
vai ficar debaixo da subjetividade do oficial de imigração, que pode ou não conceder. Se ele não conceder para ela esse visto de trabalho aberto, o que pode acontecer é que ela vai ficar no país como um visitante pelo período em que a carta foi escrita. E durante esse período, ela não vai poder trabalhar, ela vai poder estudar, se ela quiser, e vai gozar de todos os demais benefícios que qualquer cidadão do país desfruta. Por exemplo, saúde, as crianças vão poder estudar. Pronto, essa era a pergunta que eu ia fazer a seguir. As crianças podem estudar normalmente, sem problema nenhum. Exato, as crianças podem estudar, automaticamente o pai entrou, elas já ganham a possibilidade, no caso de Alberta, é imediato, ela já ganha a assistência hospitalar. Em algumas outras províncias demora 1 ou 2 meses, mas as crianças já podem estudar em qualquer província do Canadá. Assim que pisou, o pai foi autorizado, ela já pode estudar em qualquer escola. E aí a pessoa recebe um visto de trabalho, uma permissão de trabalho temporária, é isso, para atuar na igreja? Exato. A carta tem que reger o período pelo qual esse candidato foi escolhido. 1 ano ou 2 anos é o máximo. Cada tipo de visto, ele pode ser renovado. No caso de trabalhador religioso, ele só pode ser renovado de 3 a 4 vezes, depende da interpretação do governo, né? Então, por exemplo, a pessoa veio com um convite de 1 ano. Quando acaba esse 1 ano, ele pode pedir a renovação por mais 1 ano. Isso só pode ser feito até 4 vezes, de acordo com a legislação aqui do Canadá. E aí a pessoa pode depois pedir a residência permanente, é isso? Exato. Esse é o grande quesito. Se o candidato ele vem com um certo preparo, por exemplo, na língua inglesa, ele pode ficar aqui por 1 ano, e desse 1 ano já é suficiente para ele aplicar para a residência permanente, mas tem que ser full time, ou seja, trabalhar período integral, não é? Durante esse período ele tem que ter uma prova de IELTS ou TOEFL de inglês, e aí ele pode aplicar para ser permanente residente. Aí nesse caso nem vai precisar mais de todo esse trâmite de uma carta convite da igreja. É interessante lembrar, gente, que o termo aplicar não é uma aplicação financeira, tá? Não é você chegar e botar um dinheiro no banco e aplicar por 1 ano, 2 anos. Já teve gente que me perguntou isso. Aplicar é você preencher os documentos e dar entrada no seu processo legal para ficar residente permanente no Canadá. Bem lembrado. Outra pergunta que eu queria lhe fazer. A igreja, no caso, tem que justificar a necessidade de estar trazendo essa pessoa de fora do país? Exato, ela tem que justificar. Então, por exemplo, se o convite é feito para um candidato que não precisa ser especificamente na língua portuguesa, então ele vai ter que provar para o governo, no caso da instituição, de que não encontrou ninguém aqui no país que possa exercer a função. Agora, se no pedido eles estão precisando de fato de um candidato com fala de língua portuguesa, aí sim fica mais restrito a questão do Brasil, né? Então ele tem como convencer o governo da necessidade de trazer esse candidato de um outro país de fala portuguesa. Então, de acordo com a atividade que ele vai exercer, ele vai ou não convencer o governo da necessidade de trazer esse candidato de fora. Excelente, muito bom. E me diga uma coisa, esse processo todo demora mais ou menos quanto tempo entre a pessoa ficar nesse estágio inicial e depois virar residente permanente? O processo para aplicar, para ser pastor vai demorar no máximo 6 meses. Agora, uma vez que ele entrou no país e trabalha aqui por 1 ano, full time... É brincadeira, gente. O meu ponto eletrônico acabou a bateria, caldo de cana show total. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o áudio do nosso irmão. Já são quase 10 minutos de programa, nós já estamos encerrando de qualquer maneira. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o áudio dele. Um abraço. Mil perdões, meu querido. Eu não estou mais escutando você, mas eu sei que está sendo gravado. Que legal, gente. Eu quero agradecer, pedir desculpas. Tô falando, é caldo de cana show total. A gente volta no próximo Acorda Brasil. Tchau. Se você gostou, não esqueça, dê seu joinha.
Rapidinho, Isaac.